A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós que estiverem me ouvindo em todo o Brasil e em todo o território. Onde você estiver aí, receba esta mensagem em seu coração, que foi Jesus que mandou para você esta mensagem. Esta é uma mensagem espiritual que o Senhor Jesus manda transportar para você, para que você possa se confortar o teu espírito com o dom do Espírito Santo. Ó Senhor, meu Deus eterno, Pai, neste momento eu estou na sua presença para te agradecer e te louvar e te bendizer de todo o meu coração, para pedir ao Senhor uma força espiritual, me dê uma sabedoria, uma palavra bendita anunciada para anunciar no coração desses irmãos, neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nos perdoam quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, livrai dos mal, porque grande é o reino e a glória e o poder. Tudo pertence ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba aí. Hoje eu vou meditar uma palavra que vamos meditar, uma passagemzinha aqui, vamos iniciar aqui a mensagem de capítulo 3, vamos no capítulo 3, livro de Daniel, capítulo 3, Daniel. Vamos falar um pouco aqui sobre a mensagem de Daniel. Irmãos, queria meditar para vocês que naquela época do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, Daniel estava lá na corte do rei, e o rei fez uma estátua de ouro e falou: todo que estiver no meu domínio dobrará o joelho em frente a essa estátua, seja quem for. E aquele que não dobrar o joelho em frente a essa estátua será espedaçado. E ele diz assim, e Daniel, mais os colegas dele, adoravam a Deus frequentemente. Eles não desviavam o sentido deles, eles eram um jovem muito importante aqui e para Deus, porque eles não negavam o amor de Deus, aqueles jovens. Nada fazia Daniel desviar do amor de Deus. Ele estava lá na corte do rei, mas ele não respeitou o rei para poder desfazer de Deus e para não dar honra a Deus. Aí os satrapas e o pessoal foram a falar, Daniel não está dobrando o joelho em frente à estátua que o senhor fez. Ele falou, é verdade? Mandaram chamar Daniel. Ele mandou chamar Daniel na presença dele. É verdade, Daniel, que você não dobre o joelho em frente à minha estátua de ouro que eu fiz? Ele falou, rei, nós vamos falar para o senhor a verdade, que nós não dobraremos. Nós só dobramos o joelho em frente ao nosso Deus, o Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Ele falou, mas se vocês não dobrar, esse Deus não pode salvar a vocês. Ele falou, pode. Ele pode até não querer salvar nós, mas que ele tem poder para salvar nós, ele tem, rei. Aí o rei, fala que o rei encheu de ira e o rei enfesou com aqueles três jovens, mandou aquecer a fornalha de fogo que ele tinha para castigar o pessoal, 7 vezes mais aquela fornalha, o fogo mais ardente ainda, pôs o soldado mais forte que tinha para poder jogar Daniel com os colegas dele dentro daquela fornalha de fogo. E ele jogou, quando eles jogaram eles naquela fornalha de fogo, aqueles soldados que jogaram Daniel, todos morreram. Quando eles jogaram Daniel, eles morreram. E o rei lacrou, mandou lacrar aquela fornalha de fogo ali com eles lá dentro. Quando foi no outro dia cedo, vai o rei lá olhar se como é que estava lá. Ele olha lá dentro da fornalha de fogo, tinha 4 personagens andando dentro daquela fornalha de fogo. E eles passeavam lá dentro da fornalha de fogo e louvando lá e cantando lá dentro, e normal. E ele olhou e falou, mas foi o Deus de Daniel, salvou ele
do fogo, falou: Daniel, sai para fora, sai para fora. Se seu Deus te salvou, fora, sai para fora. A Bíblia diz assim que Daniel, eles tiraram Daniel de lá, que Daniel, eles não tinha queimado um fio do cabelo, nem calor do fogo tinha pegado nele. Vocês compreenderam, meus irmãos? Então é uma coisa muito importante. Fala assim que o rei ficou abismado do poder daquele, e o rei tirou eles de lá e falaram, e soltou uma lei e falou: em verdade, aquele que não se drobar na frente do Deus de Daniel e Sidraque e Abednego, ele será morto. E deu uma lei que todo mundo tinha que prostrar, porque aquele Deus era o Deus dos deuses. Aquele Deus era importante, ele salvou Daniel daquele fogo. E aquele fogo, meus irmãos, nem sequer queimou um fio de cabelo daquele jovem. Irmãos, presta bem atenção o poder desse Deus. Aqueles jovens amavam Deus de verdade, mas Deus também amou eles para dar honra para eles também. Assim que eu queria contar esta mensagem para vocês, para poder vivar o espírito de vocês. Meus irmãos, jovens, sai do mundão do pecado, sai das corrupção do mundo para servir esse Deus de Daniel, que esse Deus, ele é um Deus muito importante, ele é um Deus temente, um Deus que, se você temer ele, ele também volve os olhos para socorrer você em tudo que você quiser. Não existe ninguém aqui na terra que possa imitar esse Deus de Daniel. Ele é um Deus muito importante, meus irmãos. Volte, despreza essas baladas, despreza as drogas, despreza os conselhos dos colegas. Quando um colega for aconselhar você, para você entrar na balada com eles, convida ele para entrar na balada que você está, que é a balada do lado de Deus, porque Deus é a maior importância que tem no homem e na criança e no jovem e em tudo. Se você seguir a Deus como Daniel seguiu, ele vai te defender em todos os passos, em todos os lugares que você estiver, entrar e sair, ele está com você, meu irmão. Não entra nessas baladas que está aparecendo para você, porque o mundo está muito moderno, está só modernando. O mundo moderna, mas Deus não moderna. Deus, o mandamento dele é um só. O mandamento de Deus, que era do princípio, é até no fim, porque quando ele, ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, tem aonde essa passagem lá do capítulo 1 em livro de Gênesis, sobre a passagem diz: no princípio foi o verbo, e o verbo era Deus, né? No princípio foi o verbo, e o verbo era Deus. E tudo foi feito por ele, mais nada. Então ele diz assim: mais nada foi feito a não ser por Deus. E quem é Deus? Deus foi feito do nada. E tudo que será feito no princípio será no fim. Então vamos prestar bem atenção que Deus, ele é um Deus que você não pode ser iludido por nada para você deixar de servir esse Deus, porque ele é um Deus muito importante. Volte para ele. Se você ainda não é batizado, batize naquelas águas, porque o batismo das águas, eu queria contar para vocês o significado do batismo das águas. A Bíblia diz que ele é um batismo muito importante, o batismo que João Batista apareceu batizando, porque Deus, ele é o mensageiro de Deus, que Deus mandou, diz assim: eis que mandarei meu mensageiro que direitará as veredas, tudo que for torto será direito, e tudo que for alto será baixo, e tudo que for tortuoso será plano, e todo homem verá a salvação de Deus. A Bíblia diz desse tipo. Então apareceu João Batista batizando ali nas águas do Rio Jordão. Todas as humanidades que era batizado pelos sacerdotes ia ser batizado por João, que é a doutrina dele, era uma doutrina importante. E então ele pregava um batismo muito importante, batizava milhares e milhares de pessoas. Irmãos, e esse batismo, muitas pessoas falam: mas não, eu já fui batizado de criança. Não, você foi consagrado. Você foi consagrado. Com tempo de criança, você recebe uma consagração na igreja como para se tornar verdadeiros cristãos de Deus, compreendeu? Para você se tornar cristãos de Deus. Porque quando a criança nasce, ela está no ventre da mãe, ele é pagão, ele é um ser pagão. A mãe tem oração, mas ele não tem, então ele é um ser pagão. Então é por isso que tem que ter a consagração da criança para poder ele se tornar cristão de Deus.
e tirar o paganismo, ficar para um lado. É por isso. Então, depois que você está de idade, você tem que receber o batismo das águas, porque quando João batizava, ele falava assim: você é Deus? Ele dizia: não, eu não sou Deus. Então, por que você está batizando? Eu dizia: não, eu vos batizo com as águas por sinal de salvação, por arrependimento de remissões de vossos pecados. Mas em outro mais poderoso, que é eu batizando no fogo e no Espírito Santo. Aqui eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dos pés de Deus. Então vamos prestar bem atenção nessa passagem. E o próprio Jesus, quando ele estava com 29 anos, ele aproximou de João Batista também e foi batizado naquelas águas do Rio Jordão. Vamos prestar bem atenção. E ele aproximou e foi batizado, irmãos. E nós não somos maiores que Jesus. O maior homem que veio na terra foi Jesus. A Bíblia diz que ele é homem verdadeiro, mas ele foi o maior homem que existiu na terra. Foi o Filho de Deus. Ele comia e bebia aqui com os homens, e ele não desprezava ninguém, não fazia distinção nem de rico nem de pobre, nem de cego, nem de aleijado, nem de concho, nem de surdo e nem de leproso. Ele limpava as lepras das pessoas e ele era simplesmente aquele homem. Ele não fazia distinção de pessoas, viu, meus irmãos? Então esse batismo, ele simboliza aquela época de que Deus mandou aquele dilúvio em Noé, ali naquele pessoal do século de Noé. O povo não acreditava. Noé falava: para que eu estava construindo a arca? Mas o povo era tudo incrédulo. O pessoal era tudo incrédulo. Um blasfemava de um lado, o outro blasfemava do outro, e Noé continuou. Então só foi salvo Noé, 3 filhos e 3 noras e a mulher daquelas águas. Então, fala assim, que quando aquelas águas se acalmaram, quando elas estavam acrescendo, muitos acreditaram que o Deus era Deus mesmo, que Deus de Noé era Deus, mas não adiantava. Fala assim que muitos se arrependeram, porque eles conheceram que o Deus de Noé era Deus verdadeiro a hora que eles estavam morrendo, mas não tinha testemunha. Como que tinha? Pois as águas matou todo mundo. Quem que ia ter? Então Deus decidiu firmar um batismo, transfigurar um batismo pelas águas, para que as águas seriam testemunha daquela humanidade que morreu afogado e que se arrependeram. Aqueles que se arrependeram nas águas, só as águas foram testemunha. Então ele decidiu a mandar João Batista, que era o mensageiro que ele diz, que vinha para endireitar todas as veredas, e tudo que era torto seria direito, e todo homem veria a salvação de Deus, foi para poder salvar aquelas almas, para ter aquele batismo aqui também, que ele salvou aquelas almas que arrependeu no século de Noé daquele dilúvio. Que se arrependeram, Deus salvou aquelas que se arrependeram, porque as águas ficaram sendo testemunha. Ele transfigurou as águas com testemunha de batismo, de testemunha que se nós se arrependemos dos nossos pecados e convertemos, é as águas que testemunha. Então a Bíblia diz que é por isso que veio esse batismo. Ninguém que não for batizado nesse batismo, ele não entra no reino. Ele não entra no reino, porque Deus teve que mandar o anjo dele, que é João Batista, no ventre de Isabel. Isabel já tinha 90 anos de idade, Zacarias era um sacerdote, e aquela criança veio no ventre dela unicamente para poder salvar as nações, para lavar e purificar dos pecados, e ter um testemunho contra Satanás. Porque a Bíblia diz que quando nós morremos, Satanás avança contra a nossa alma,